Começar um pouquinho antes. O Senhor nos criou com uma consciência, a engrenagem divina dentro da qual se encontram registradas todas as leis que possam nos amparar, e essas leis, com o tempo, desabrocharão na frequência dos dias a intuição de que precisamos na marcação da sua obediência. Compete a nós outros pensarmos em Deus em todos os momentos, orar e meditar sobre Ele, para que pelas vias dos sentimentos possamos melhor compreendê-lo nas diretrizes que devemos seguir. Ele, o Senhor Supremo, sempre está conosco. A sua magnânima posição foi, é e será sempre a mesma para com todos os seus filhos. A nossa fé, em se referindo a Ele, é que é mutável de acordo com o nosso despertamento espiritual. O nosso Pai Celestial está em todas as faixas de vida e nos atende a todos conforme as nossas necessidades. Deus está no ar que ora respiramos e nos entrega o que desejamos assimilar dele se pedirmos pelo conhecimento. Deus se encontra nessas águas abençoadas a nos oferecer os elementos que nos dispusermos a requerer desse líquido pela compreensão. Deus está nas árvores que nos cercam, por variados processos. Se quisermos algo dele nesta dimensão, necessário se faz que o busquemos. Ele nunca fechará as suas mãos dadivosas e santas quando se sabe pedir. A vida é, pois, uma escola onde o Senhor se expressa em tudo e nos fala dentro de eterna harmonia espiritual. E voltou a falar na suavidade peculiar ao seu modo de dizer. Meus filhos, o melhor canal de entendimento de que é Deus são os processos ensinados pelo amor. Vejamos como Jesus Cristo viveu, o que ele falou e o que faz em favor de toda a humanidade, como e certamente seus verdadeiros seguidores. Todos os fenômenos surgidos com nosso Senhor Jesus Cristo se basearam na caridade, na fraternidade e no amor. Essa doação divina é que nos mostra felicidade. Ô, Elisa, nesse pedaço que ele está lendo aí, ele está mostrando, né, está reforçando, de fato, a onipresença, a onisciência, né, a presença constante de Deus em tudo, né, e o modo como a gente se aproxima dele, que ele está sempre ali para nos dar, e a gente sabe pedir. Mas um pouquinho acima, ele frisa bem, de acordo com as nossas necessidades. Então, não é simplesmente se ligar a Deus e sair pedindo. A gente só vai receber o que a gente tem de receber naquele momento para ser útil. Porque algumas pessoas lendo isso podem achar que se você se preparar realmente, se interiorizar, criar uma verdadeira intimidade com Deus, souber conversar com Ele, que você vai ter qualquer coisa atendida. E isso é importante a gente ter consciência de que a gente pode pedir qualquer coisa, é nosso direito, mas a gente só vai receber dele aquilo que realmente vai fazer diferença na nossa jornada. Fora isso, a gente pode pedir à vontade. Vai sobrar só a reclamação de que ele não te ouviu. Obrigada, Silvio. Continuando. Se quisermos compreender Deus, meditemos nele, mas a meditação não pode existir sem amor, sem a paciência, sem carinho, sem tranquilidade e confiança na sua bondade. Quem começa a senti-lo dentro de si, já é por ter certeza que ele existe fora também. E quem quiser ficar mais perto de Deus, é só amar, porque é por excelência o atributo gerado no seu coração. Por enquanto, não poderemos acrescentar nada mais sobre Deus, além do que já foi dito pelas grandes almas. Todos nós sentimos necessidade de conhecer Deus mais de perto, e é muito justo esse interesse,
Contudo, encontramos nas pesquisas certas leis que nos colocam uma barreira, a fim de manter o nosso equilíbrio. O sol físico que mantém a vida na Terra, em que todos nós aqui no plano espiritual nos fortalecemos nele, é um foco de vida. Porém, para nos aproximarmos dele, para chegarmos mais perto da sua intensa luz, é necessário que tenhamos crescimento espiritual, senão sofreremos muitos desastres de difícil reparo. Se habitamos uma dimensão da vida, suponhamos aqueles que estão na primeira. Não temos condições de saltarmos para a terceira sem passarmos pela segunda, pois a lei nos contém. A adaptação é fato natural em todos os reinos. O homem de hoje na Terra pesquisa o átomo como pesquisava ontem a célula. Ele já conhece a matéria interatômica, como o médico disseca um cadáver conhecendo todos os seus órgãos. Mas, na verdade, o homem ainda não conhece a matéria primitiva e está tão longe dela quanto o astrônomo moderno está dos limites do universo. Assim como é para a regressão, o é para a ascensão. Os métodos de pesquisas ainda são fracos para nos levar a conhecer as belezas de Deus e a ciência da vida. Se ainda, mesmo residindo aqui no mundo espiritual, com alguns passos à frente dos homens, continuamos estudando o corpo físico, que desconhecemos, quanto mais o corpo espiritual e o espírito, e sobretudo a Deus. O mistério nunca vai deixar de existir, porque somente nosso Pai Celestial tudo conhece e tudo sabe sobre a sua criação. Notamos como os homens se enganam, querendo tudo saber e, em certas épocas, tentando até mudar o destino da Terra. Temos compreensão e sentimos misericórdia por esses homens, pois em tudo há uma direção divina, que na hora precisa se serve dos próprios homens para acertar e corrigir a direção das coisas. Quem ler com atenção a própria história, reconhecerá o que estamos dizendo. O que temos a dizer ou a repetir inúmeras falas de todos os tempos é que Deus é Espírito e importa que o adoremos em espírito e verdade. E a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é o que fala o Livro dos Espíritos na sua abertura, quando os espíritos superiores respondem ao codificador Allan Kardec. É muito bom falar do Criador, ouvir quem fala dele, respirar o ambiente que se faz nas conversações, porque desta maneira a vida se desdobra em nossa consciência, refundindo na alma e nos conscientizando da verdade, como aumenta a nossa confiança na sua bondade. Miramês fez outra pausa. As águas do rio nos davam a sensação que tinham parado para escutar também. Pássaros voavam em torno de nós. Os peixes procediam da mesma maneira. Formavam cardumes magnetizados pela energia da presença espiritual e as árvores balançavam os galhos como se fossem palmas estalando nos ares. O vento soprava com encanto e brandura, enriquecendo o ambiente de elementos de mais vida. E nós somente desfrutávamos dos encantos da natureza, que falava da urdidura na sua imponente posição. Miramês continuou com serenidade e firmeza. Meus filhos, ainda não podemos nem sabemos falar profundamente de Deus, mas só em pensar nele, o pequeno espaço que ocupamos se transforma em céu. Esse é o seu amor para conosco. Luzes partiam de todos os reinos da natureza em busca do nosso grupo. Miramês, com todo o esforço que notávamos que estava fazendo, tentava não mudar, mas transformou-se. Parecia um sol. A policromia era a beleza da visão. Das suas mãos partiam jatos de forças, devolvendo à natureza, compensando o que recebíamos, e o mais bonito era a harmonia de tudo, que ali se postava, em agradecimento ao Criador.
Poderíamos dizer que estávamos assistindo a uma sinfonia de cores, às margens de um rio, no mundo espiritual que corria serenamente, levando a sua mensagem de vida para os que desejavam vivê-la. Não tínhamos expressões para verdadeiramente agradecer a Deus. Talvez o silêncio falasse melhor, e foi o que fizemos, partindo para outros trabalhos. Adiante, Padre Galeno suspirou profundamente e, sorrindo, disse, como de seu costume: Absus absum invocate. Um abismo chama e invoca outro abismo. E terminou: quem busca a luz atrai a luz. É o que devemos fazer sempre. Saímos todos compensados pelas conversações e pelo ambiente e tomamos a direção do salão de música. O salão é de proporções imensas, no entanto, é dividido em várias salas para que os grupos possam ficar à vontade, cada qual com a sua função. Todos eles são ligados à direção da colônia. Sentamo-nos confortavelmente. Padre Galeno acionou o dispositivo e passamos a ouvir a melodia da esperança, composta no mundo espiritual pelo famoso compositor, conhecido na Terra pelo nome de Carlos Gounod. Entramos no relax. A música desperta na alma a harmonia, e esta é alimento para o espírito. O padre, abrindo os olhos, serenamente falou com satisfação: a música elevada é o mesmo amor que tanto procuramos, mas em outra dimensão. E arremata: como Deus é bom! Ele fraciona seu maior tributo de vida para agradar e ensinar a todos que compensa viver, que compensa amar. Demo-nos as mãos e alçamos voo em direção ao sul do país. Sentimos-nos dentro de um campo de força, se assim podemos dizer. E era mais fácil notar que a energia partia do nosso guia espiritual que nos sustentava a todos. E ele, sem perder tempo no tempo que passa, nos informou dessa maneira: a nossa filosofia é o trabalho. Deus trabalha permanentemente e Jesus labora com ele de segundo a segundo. Eis que estamos nos caminhos do Mestre, seguindo as suas pegadas, portanto a nossa meta é o trabalho. Assim como nós partíamos para o sul, encontrávamos caravanas na mesma faixa que iam e vinham no mesmo ideal, assistindo em vários pontos da nossa nação brasileira, e esses movimentos alegravam-nos por saber que muitas falanges do bem operavam nos serviços da fraternidade, semeando vida onde poderia frutificar o amor. Miramês prosseguiu com vivacidade e ponderação: creio que estamos todos preparados para as operações a que nos destinamos realizar, certificando-nos de que o bem sempre vence o mal em todas as circunstâncias. Devemos trabalhar em várias áreas de assistência, onde o carinho se torna ferramenta de luz, mas o discernimento é força que estabelece a justiça. Em muitos casos, meus filhos, é a própria vida que fala mais alto o que deveremos fazer para a tranquilidade de certas consciências. Para mim... Elisa, Oi, diga. Nesse que você acabou de ler, me veio uma reflexão, né, que ele fala, né, devemos ter ciência, né, ter certeza de que o bem sempre vence o mal. Mas às vezes parece no nosso dia a dia, né, que alguma coisa saiu errado, né, que não foi exatamente como a gente achava que poderia ser, ou parece que como ele chama aqui, bem e mal, né, vamos continuar usando essa terminologia, né, que o mal está se sobressaindo e está vencendo o bem. Então isso a gente pode interpretar, né, que o bem sempre vence o mal como mais uma forma de expressar resiliência, né? Quando a gente tem certeza de que não importa o que esteja acontecendo, a forma como esteja acontecendo, tudo vai acabar bem, ou seja, tudo vai acabar como foi programado. Não é simplesmente vai dar certo, né? Porque isso já é uma alteração do ser humano na ideia.
tudo vai transcorrer e vai terminar como foi programado, como era previsto. Então, às vezes, pode dar uma falsa ideia de que o bem vacilou, que o mal ficou mais forte. E isso também tem muito a ver com a sintonia que a gente está naquele momento. Porque quando ele fala aqui, né, quem cria abismo encontra mais abismo, mas quem semeia a luz encontra mais luz, que ele falou um pouco acima. Então, tudo isso tem uma interferência muito grande do que a gente vibra, do que a gente pensa, do que a gente traz dentro de nós. Porque tudo é sintonia. E se a gente se deixa ser levado por medo, por apreensão, por angústia, por raiva, por qualquer outro sentimento que nos estimule luz, bem-estar, nos estimule amor, você pode permitir o acompanhamento de outros companheiros de jornada que estejam, naquele momento, desarmonizados também, exacerbando aquela energia desestruturada e quebrando algumas das suas proteções. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender, que tudo vai acabar bem, tudo dá certo, mas não é o certo como a gente entende. É o certo como está previsto, como foi programado, como lá em cima eles entendem que tem que acontecer. E a nossa vibração, o que a gente traz na nossa mente, dentro de nós, tem um poder de interferência nisso tudo muito grande. Continuando. Para mim, a sensação na viagem volitiva é grandiosa. O poder da mente é verdadeiramente fantástico. Como pode a nossa mente? O mundo espiritual está disposto e preparado para transmitir certos segredos para os homens sobre o poder da mente. No entanto, espera para outra geração, por depender muito do uso que se pode fazer dela. Podemos dizer que a felicidade depende, mas muito de como usar a mente. Miramês... Rapidinho. Isso é muito interessante, porque quem escreve esse livro é o Lancelin. Então, ele dizendo aqui que a espiritualidade programa, né, um conhecimento, né, para se usar melhor a mente, e a gente sabe que, bem depois desse livro, né, é relativamente recente, vieram os livros sobre o mentomagnetismo, que é uma utilização da capacidade mental muito acima do que se conhecia ou se achava possível nessa época. E um dos autores principais dessa obra mediúnica, que veio através de Gustavo, é o próprio Lancelin. Miramês, pegando os meus pensamentos sobre o modo de pensar, acrescentou com facilidade. Lancelin, quando os homens descobrirem que a germinação de tudo que precisamos se encontra nas ideias e que respondemos pelo que pensamos, não ficando somente na teoria, tudo no mundo irá mudando como por encanto. Na Terra existem todos os canais para que o amor e a sabedoria se estendam a todos os corações. Só o que falta é a renovação das criaturas, que se dará em uma sequência vagarosa e que se solidificará na ternura de muitos anos. Deus sabe disso, Jesus é consciente dessa verdade, e nós também. Quem quiser transformar a humanidade em poucos momentos, talvez erre mais do que quem prega confusão. Esperar trabalhando é a nossa diretriz. Queríamos ouvir mais, porém o nosso Miramês é por excelência homeopático. Sem percebermos, já estávamos chegando aonde precisávamos chegar. Só víamos as belezas dos céus estrelando quando em viagem, ao descermos, entramos na penumbra. O nevoeiro escuro tirava-nos a visão da cidade e até a luz elétrica estava ofuscada e reconhecíamos a sua ineficiência.
Considerando o mundo como ele é e as promessas que assumimos para esses trabalhos, nada reclamamos, nem pensamos em desconforto. Mas em comparação com o ambiente em que estávamos antes, a coisa mudou muito. Ganhando as ruas de Curitiba, no estado do Paraná, entramos em uma simples residência, mas nem se podia pensar em tanto desconforto. Era a casa de 111, já conhecido do nosso grupo, com várias experiências em nossos trabalhos, elemento de certo valor, entretanto meio fraco por desconfiar em demasia dos seus companheiros e dos próprios espíritos que o assistem. Antes de entrarmos, demos sinal de que estávamos chegando, e isso bastou para que aparecesse o guia da casa, aureolado de uma claridade segura, de modo a mostrar a sua tranquilidade interna. Cumprimentou-nos a todos, dizendo: "A paz de Deus esteja com todos os companheiros." E acrescentou: "Sentimos-nos felizes em recebê-los, ainda mais pelo que vieram fazer. Entremos." Miramês, adiantando-se, perguntou com delicadeza: "E o nosso 111?" Geraldino, guia e companheiro daquela família, respondeu desembaraçado: "Estimado irmão, 111 não tem passado bem. Mesmo com todo o esforço que vem fazendo para melhorar, ele, de uns dias para cá, entrou em uma decadência psíquica muito grande. Apareceu aqui com um livro de sugestões da linha do esoterismo e quer fazer mudanças esotéricas com a rapidez das leituras. E o senhor sabe que isso é impossível. Toda mudança requer tempo correspondente à harmonia que deve ser fixada. Ele anda pelas ruas repetindo palavras horas a fio, criando assim choques e mais choques na criação dos próprios pensamentos. Notamos certo distúrbio na área mental. Sabemos que temos de ter paciência com ele, pois isto é uma fase por que todos passamos. Só sei que ele tem fome de conhecimentos, e quando encontra, ingere demais." E terminou assim, Geraldino: "Como é difícil o equilíbrio." Miramês olhou demoradamente para o guia da casa, deixou escapar um leve sorriso e argumentou: "Geraldino, meu filho, desejávamos que todas as criaturas da Terra estivessem na posição de 111. Ele vai indo bem, os caminhos são esses mesmos. No entanto, precisamos ajudá-lo naquilo que estiver ao nosso alcance. O fanatismo é próprio do iniciante, como a teoria o é do pregador. Ele vai ter várias mudanças até chegar à estabilidade emocional. O impulso de todos nós, quando encontramos o caminho da verdade, é de querer passar por ele com velocidade vertiginosa, não sabendo que com isso poderemos entrar por outras vias e precisar começar de novo. São estes, porém, os processos de despertamento espiritual. Se formos capazes de recordar o nosso passado, não encontraremos outra coisa a não ser os métodos que 111 está usando, e alguém nos tolerou, como devemos fazer com ele." Geraldino sorriu com o copo de suco filosófico que tomou, e nós aproveitamos a mesma oportunidade para aprendermos que as coisas não podem ser do modo como pensamos, e sim como elas são, do modo que Deus estabeleceu. Entramos na residência de 111. Notamos duas entidades espirituais conversando sentadas em uma poltrona, e pelo olhar de Miramês entendemos que devíamos nos aproximar das duas mulheres desencarnadas e registrar a prosa delas. E foi o que fizemos com muita alegria por estarmos à cata de experiências. A mais nova atendia pelo nome de Kátia, a de mais idade, Sônia. Sônia perguntou a Kátia: Quando você conheceu o 111? Kátia sorriu prazerosamente e lhe respondeu: "Ah, minha filha, foi um lugar muito especial. Ele dirigia um carro com ansiedade para um desses motéis aqui em Curitiba com sua noiva, mulher asquerosa, cuja presença eu nunca suportei.
Eu os acompanhei, aproveitando a oportunidade de satisfação, e para mim foi uma experiência que valeu a pena. Gostei tanto que nunca mais o deixei. E hoje nós dois somos um, no dizer dos amantes. E a cara eu já fiz correr. Gargalhava vitoriosa. E ele passou a ser meu amante. Todas as noites, ou quase todas, saíamos juntos. E o interessante é que 111 já me sente como se fosse sua mulher, como se fosse de carne e osso como ele. Isso é bom, isso é muito bom. Notei que Padre Galeno aproximou-se de Sônia, levou a destra sobre a sua cabeça e ela lhe serviu de médium. Sem perceber que estava sendo instrumento para o reverendo Galeno, disse com tranquilidade à companheira: Kátia, eu já fiz o que você está fazendo há muito tempo, minha filha, e quero lhe dar um conselho que a experiência me ensinou. Não faça isso com 111. Você já se encontra em outro plano da vida. As sensações suas devem ser de outra ordem. A sua insistência nesse tipo de coisa vem perturbando o nosso companheiro. Eu não estou na qualidade de dar conselhos, mas lhe peço que não faça mais o que vem fazendo. Há 2 semanas que eu frequento um centro espírita aqui em Curitiba. Fui levada por uma amiga de infância quando na Terra e, graças a Deus, encontrei a porta por onde devo conhecer a verdade. Quero me preparar, Kátia, para ajudar não somente a você, mas a todos os que estão por aí perturbando homens e mulheres nesses ambientes de decadência moral. A minha intenção não é fazê-los sair dos motéis e espraguejá-los. Não, Kátia. É trabalhar dentro deles com as possibilidades que eu for adquirindo com Jesus Cristo para mostrar aos que ali frequenta que não vale a pena essa modalidade de amor por vias que a própria consciência não aprova. São satisfações passageiras e insaciáveis que nunca nos trazem tranquilidade. Estou falando assim por lhe querer o bem, como a todos os que estão no seu mesmo modo de pensar. Sei que é difícil sair da onda magnética do sexo, mesmo fora da carne, mas devemos fazer força para a libertação, e é isso que lhe peço para a sua própria felicidade. E vou parar por aqui. Algum comentário? É interessante isso, né, de você vivencia, né, dentro de uma atmosfera, de uma forma de pensar, de agir, e quando começa a desenvolver uma certa lucidez quanto àquilo, se dedicar a se manter no mesmo meio, mas com um objetivo diferente. Então, isso me lembra que muitas vezes a gente acha que uma coisa precisa ser consertada e simplesmente abandona aquilo, né? Ah, não, eu não tenho mais. Vamos dar um exemplo qualquer, né? É bem besta para entender só a ideia. É tomar uma cerveja todo dia, que muita gente faz isso, não acha normal, não acha problema. Mas é um consumo constante de álcool e é um hábito, né, que se cria e com isso, claro, você cria sintonias, cria um certo companheirismo com esse hábito que a gente sabe que, embora para a Terra não seja nada demais tomar uma cerveja todo dia, isso tem as implicações do álcool, do sorver aquela energia do álcool e um monte de coisa que a gente já conhece. E as pessoas acham que quando tem que se livrar disso é abandonar, sair, não passar mais perto daquele local. E ela desenvolveu um amor diferente. Quando ela entendeu tudo, que é o que a Kátia está passando, ela achou que o certo não seria simplesmente entender, abandonar e nunca mais passar perto daquela situação. É se enfronhar mais ainda naqueles meios para trabalhar com aqueles que ainda não despertaram. E isso, para mim, é muito bonito, porque me lembra aqueles espíritos que vivem no umbral
não porque eles estão desequilibrados ou desarmonizados, porque eles se imbuíram da missão de acolher a todos que estiverem ali, tentar iluminar o caminho de todos ali. Então, eles permanecem na situação que, para alguns, pode parecer desfavorável, mas por puro amor. É a sensação, né, que eu já falei várias vezes aqui, daquele filme, né, O Exorcismo de Emily Rose, em que ela pede ao padre para parar com o exorcismo, porque se ele cumprisse a tarefa, ela ia ser desvinculada de todos aqueles espíritos equilibrados que estavam ligados a ela. E se isso acontecesse, quem ia cuidar deles? Quem ia dar mão a eles? Quem ia tentar conduzi-los para um lugar melhor? Então, esse é o ponto. Às vezes, o que a gente acha que é sacrifício é puro amor. É uma compreensão muito acima do que a gente imagina. E você se manter em meio aos seus antigos companheiros que ainda permanecem desarmonizados, empedernidos, desestruturados, continuar em meio às situações agravantes do desequilíbrio, são um sinal de reconhecimento da força do amor e de quanto você pode fazer.